Olá, boa noite. Aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a amamentação para as mamães que estão passando aí algumas dificuldades, estão querendo voltar ao aleitamento materno exclusivo, para aquelas mamães que já estão fazendo aleitamento materno misto e têm vontade de voltar, dar só o peito para o bebê. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, porque nós vamos falar hoje de um assunto que foi muito pedido pelas mamães, que é sobre o Equilide. Porque essa semana realmente eu me dediquei a esse assunto aqui, fazendo os vídeos aqui, porque eu percebi que o número de mães que me escreviam, né, falando sobre essa dificuldade de ter pouco leite ou do bebê não ganhar peso, estava sendo muito grande. E isso eu acabei ficando assim, sentindo assim uma certa responsabilidade, né, em falar com vocês sobre isso, já que trabalho com amamentação. E como eu tinha assim bastante coisa para contar para vocês e ensinar mesmo, porque faz 16 anos que eu trabalho com isso, então eu convivo diretamente com as mães bem nesse momento, né, que elas estão passando por isso. Então, eu já contei aqui para vocês, eu não sei se tem gente nova que deve ter. Isso é muito legal, porque eu sei que muitas mães estão me acompanhando desde a outra semana, né? A gente já faz uma semana que a gente tá fazendo vídeos diários aí para realmente ter essa diferença aí que a gente teve, né? Esses relatos aí começaram a aparecer e eu fico muito contente com isso mesmo. Se vocês estão passando também por esse tipo de dificuldade que eu relatei, de pouco leite, do bebê não ganhar peso, dessa dificuldade mesmo na amamentação, né, de ter que usar bico de silicone, porque não consegue fazer o bebê pegar no peito. Então essas dificuldades que permeiam aí esse momento do nascimento, né, que a gente não espera por isso, né, mas de repente a gente se vê enroscada aí, né, nessa situação da amamentação. Então, gente, eu sou odontopediatra, tô aqui agora no meu consultório, acabei de terminar aqui meus atendimentos e dei uma paradinha aqui antes de ir embora para casa para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. O que o dentista tem a ver com a amamentação, né? Eu trabalho com crianças e eu vejo que quando eu comecei assim nesse trabalho, uma coisa que me intrigava muito era que o desenvolvimento das boquinhas das crianças que eram amamentadas era muito diferente das que não eram amamentadas. E o número muito grande de crianças, na hora da anamnese, das perguntas, né, que a gente faz para as mães, elas relatavam que não tinham conseguido amamentar. Ou porque tinha pouco leite, ou a criança não pegou, ou a criança não engordou, precisou complementar e o aleitamento materno se perdeu. E na época eu não entendia. Eu achava que as mães realmente não queriam amamentar, né? E conforme eu fui estudando, eu me entreguei, né, nesse estudo aí sobre amamentação, a tentativa de ajudar essas mães, primeiramente para resolver esse problema odontológico, né, do desenvolvimento da boquinha delas. Acabei me apaixonando pelo assunto e nunca mais parei de estudar amamentação, e aí eu comecei a realizar consultoria em aleitamento materno, e agora estou aqui, né, no Sintonia de Mãe, que é esse projeto que eu tenho aqui online, para que essa mensagem chegue, né, para mais e mais mamães. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre uma medicação que é o Equilide, que é muito comum, né, ele ser receitado para aumentar a quantidade de leite. Mas isso me preocupa um pouco, né? A gente percebe que é cada vez mais comum essa indicação, né, do Equilide para aumentar o leite. E o pior, assim, o que eu vejo é que essa indicação ela vem muito rápida, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre a medicação em si, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que essa teria que ser uma última opção. E eu percebo que ela tem sido a primeira opção, né? Frente a uma pequena dificuldade, já é receitado esse medicamento tão forte, né? Um medicamento controlado. E ele está sendo mesmo receitado assim indiscriminadamente. Então isso preocupa mesmo, né? A gente que estuda, que sabe um pouquinho do que a medicação é capaz no organismo, a gente fica mesmo preocupada, mesmo porque, como ele não foi feito para crianças, né? Não se tem estudos ainda o que ele pode acarretar no bebê e a medicação passa para o bebê.
né? Então, o que eu percebo é assim, às vezes a mãe nem tem dificuldade. Às vezes é um probleminha ali natural e muito normal ali do manejo da amamentação nos primeiros dias. Então, essa mãe vai, né, no médico e ela relata, eu acho que meu leite diminuiu um pouco. E aí pronto, já sai com a receitinha. E de repente essa diminuição do leite é normal para a fase em que ela está. É normal, o peito não vai ficar cheio durante toda a lactação. Nos primeiros dias, quando acontece a pojadura, a mama fica bem cheia, pesada. Mas depois de um tempo, de algumas semanas para umas mães, alguns meses para outras, essa mama já vai diminuindo um pouco o volume. E essa mãe, às vezes, ela sente que está com pouco leite, mas não está. 80% do leite ele é produzido durante a mamada. Então, às vezes, nem é uma dificuldade. É só um entendimento do que como se procede a amamentação, o que está acontecendo com aquela mãe. O médico ele não olha, né, se essa criança está mamando direito, nem chega a observar uma mamada, né? Então recebo assim muitas mães que falam que estão tomando, né, a medicação. E aí eu falo assim, mas o médico antes de receitar ele observou a você amamentar seu filho? E a grande maioria das vezes não. E às vezes é um probleminha do encaixe da boca do bebê, alguma musculatura que precisa ser trabalhada para o bebê conseguir aprender melhor essa mama, realizar mais estímulo, né? Então eu vejo assim, realmente eu me preocupo muito com isso. Eu não sei se vocês sabem, na verdade, porque isso também não é informado para a mãe dos riscos da medicação, né? Então o que acontece é assim, vou te dar um remedinho para aumentar o seu leite. E eu acho que se fosse o caso de receitar uma medicação desse porte para uma mãe, a mãe teria que estar totalmente ciente dos riscos que ela corre, que o bebê corre, para tomar essa decisão junto com o médico. Então, não é só um simples remedinho para aumentar leite, né? Infelizmente está sendo tratado dessa maneira. Até porque o Equilid, ele é psicofármaco antipsicótico, né? E ele deveria ser prescrito somente pelo psiquiatra, né? E a gente tem visto aí essas receitinhas correrem soltas aí, sem mesmo olhar, né, com carinho para essa amamentação, com um pouquinho mais de cuidado. Na verdade, o Equilid ele não foi feito para aumentar o leite materno. Ele foi feito para doenças psiquiátricas mesmo, esquizofrenia e outras doenças psiquiátricas. Só que o que acontece? Ele tem um dos efeitos colaterais dele, que inclusive é um efeito indesejado, né, para quem precisa dessa medicação, é a produção de leite. Então, começaram a usar, né, para esse propósito, mas na verdade ele não foi feito para isso. Inclusive, o fabricante mesmo, ele não orienta que seja usado não aconselha, né, que seja usado para aumentar o leite. Né? E a própria Anvisa, ela só reconhece, né, essa medicação para o tratamento de doenças psiquiátricas e não para aumentar a produção de leite. Como eu disse, estudos não foram feitos da ação da medicação na criança. Então, tudo isso a gente precisa pensar e avaliar muito bem, né? Ele também, né, um dos efeitos dele é que ele inibe a dopamina. E a dopamina é um hormônio do prazer, onde a gente, ela está ali quando a gente tem reações de amorosidade, de prazer ali em cuidar do bebê. Então acaba tendo um efeito de aumentar o leite, vai aumentar o leite na grande maioria dos casos, mas muitas vezes, e eu já acompanhei isso, a mãe perde aquele prazer em amamentar, né? Porque é um dos efeitos da medicação é a inibição da dopamina. Então, é muito delicado esse assunto, né? Então, aquela mãe, será que vai ser tão gostoso assim, tão prazeroso a amamentação para ela? Isso pode até dificultar um pouquinho a livre demanda, né? Como a gente preconiza. Outra coisa é que ele produz também reações extrapiramidais, sedação, né? E como a medicação passa para o leite, vai passar para o bebê, a droga passa para o bebê, ele pode também sofrer esses efeitos colaterais. Então o bebê pode ficar mais sonolento, ficando mais sonolento, o bebê vai sugar menos
e levar menos estímulo para essa mama, e menos estímulo significa menos produção. Então é muito lógico isso. O que adianta a gente tomar, né, uma droga para aumentar o leite? Seu bebê vai sugar menos, alguns bebês, né? Isso não é uma reação generalizada, mas pode acontecer. Que ele vai sugar menos e vai produzir menos estímulo para a produção da mama, porque o que faz aumentar a quantidade de leite é a sucção do mamilo. Então, eu me preocupo muito assim, né? O que será, né, dessas crianças que estão sendo expostas a essa droga tão cedo, sem nenhum estudo seguro em relação a isso? Eu espero muito mesmo que os médicos estejam sabendo o que eles estão fazendo, né? E eu acho que o meu papel aqui, na verdade, é não falar para você tomar ou para você não tomar, mas é jogar um questionamento para que você possa também questionar isso com o seu médico, né? Porque não é um simples remedinho para aumentar leite, gente. Não dá mais pra gente ficar assim, sabe? É muito sério. E muitas vezes a mãe acha que aquilo foi a solução para o problema dela. Nossa, graças a Deus tem uma solução para o meu caso, que é tomar um remédio, uma solução mágica, né? E os meus problemas vão realmente acabar e eu vou conseguir amamentar meu filho. Mas na verdade não é isso. A gente não está indo na causa do problema. Qual é a causa do problema? Como que está essa pega do bebê? Como é que está essa língua? Como é que as musculaturas estão trabalhando para extrair uma quantidade de leite? Alguém viu isso, né? Alguém viu como a mãe está fazendo esses horários, né? É preciso de uma atenção muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que uma atenção pontual. Olha, toma isso daqui e acabou. Né? Então, eu não posso, né, de maneira nenhuma, tirar nenhuma indicação aí, né? Não é esse meu papel, mas esse realmente é de colocar um pouquinho assim, um olhar diferente de vocês, para que vocês enxerguem isso de uma outra maneira, né? Porque eu não me conformo que isso é uma coisa assim natural, normal e que é assim que tem que ser, porque eu sei que existe outros jeitos de corrigir esse problema, né? Sem precisar arriscar a criança, né? Sem precisar arriscar sua saúde, né? Você tem que saber, e isso tem que ser totalmente explicado, que à medida que você toma um remédio desse, o seu cérebro está sendo mexido, né? Você tá que tipo de reação você pode ter? Cada um reage de uma maneira. Pode ter alguém que fala que eu tomei, para mim foi ótimo e tudo bem, não aconteceu nada, mas isso em longo prazo, né? Aumentar o leite vai, gente, que é uma solução mágica essa, né? Mas qual o efeito disso em longo prazo, né? Depois que você teve lá um estímulo cerebral muitas vezes que a gente não conhece e o que isso pode acarretar também na saúde do bebê, né? Então, por que é um remédio controlado? Porque é um remédio que existe um certo risco, né? Senão ele seria vendido por aí, né? Igual tantos outros, que também cada um tem seu risco, né? Medicação é medicação, né? Mas eu vejo que muitas mães elas ficam perdidas sem saber realmente o que fazer, né? E aqui foi só um alerta assim para vocês. E quero te falar que existe outros caminhos, né? Como eu disse, já faz bastante tempo que eu trabalho com amamentação, estudo demais a amamentação, a minha vida é estudar isso. Então, é perfeitamente possível voltar ao aleitamento materno exclusivo, mas precisa ser feito de uma forma que seja segura, precisa de uma forma que seja consciente e que não promova riscos e, claro, sempre com o acompanhamento do pediatra, né? Não é que a gente vai tirar a fórmula, tirar o leite artificial, tirar o complemento e vamos... Não, de jeito nenhum, né? O que a gente orienta é sempre ter o acompanhamento do pediatra da sua confiança e nós vamos fazendo isso juntas. E vai chegar um momento que até o próprio pediatra vai falar, olha, ele não precisa mais de complemento. E quando acontece isso, é uma alegria. Todo mundo vibra, inclusive eu. Né? Bom, mas para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, está passando por isso, às vezes não sabe que caminho tomar, né? Então, às vezes a gente vê que muitas vezes a gente não encontra aquelas respostas, né, que a gente gostaria. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido, porque todo vídeo que eu faço aqui,
As mamães sempre perguntam do Euclide, querem saber, e eu prometi que eu faria, né, um vídeo falando sobre isso. Então está aqui. Espero que vocês aproveitem realmente essas informações e que sirva realmente para vocês refletirem, tá? Então, assim, não quero dizer o que tá certo, não quero dizer o que tá errado. Foi só, assim, uma coisinha que eu joguei para que vocês pensem um pouquinho que existe esse outro lado, que não é tão inocente assim como parece, né? E também saibam que existem soluções diferentes se você não quer ir por esse caminho. Se você quer, tudo bem, ótimo, né? Você sabe dos riscos, você sabe da sua vida, você sabe o que é melhor para você e para seu filho. Respeito muito também, né? E assim a gente segue, tá bom, meninas? Então agradeço muito pela companhia aqui de vocês. Então, boa noite, um beijo.